João, ele foi o preparador do caminho antes da primeira vinda e hoje está sobre a igreja esse encargo de preparar um caminho para o Senhor, para a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos hoje aqui olhar a vida dele, vamos aprender com ele, vamos ver o que ele fez, como ele se portou, como ele agiu e como que ele preparou um caminho, para que hoje nós também, como igreja do Senhor, nós possamos trilhar esse mesmo caminho que João. Não é um caminho fácil, já digo para você, não é uma vida muito boa, não é uma vida muito bacana, mas é uma vida poderosa. Vamos ler ali em capítulo 1, versículo 5. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. Versículo 8. E aconteceu que quando Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Queria que você fosse lá para o versículo... Deixa eu me achar aqui... Versículo 57. De Lucas 1. O tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Os vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com Isabel e se alegraram com ela. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam lhe dar o nome de seu pai Zacarias. Mas a mãe do menino disse: de modo nenhum, ele será chamado João. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Versículo 62. Fizeram sinais perguntando ao pai do menino que o nome queria que ele desse. Então, pedindo uma tabuinha, ele escreveu: o nome dele é João. E todos se admiraram imediatamente, a boca de Zacarias se abriu e a língua se soltou. Então começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos deles ficaram possuídos de temor, e essas coisas foram divulgadas por toda a região montanhosa. Todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Versículo 80. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Até aqui. Então, esse menino, João, é sobre ele que vamos hoje olhar as Escrituras e vamos ver a vida dele, que nos inspira, que nos mostra, que nos ensina. João, a mãe dele não podia ter filhos, e um belo dia o seu pai, sacerdote, estava cumprindo o seu turno, estava lá colocando incenso, estava orando no turno dele, e um anjo aparece a ele e promete um filho. E eles já eram avançados de idade, e ele crê naquela palavra, e um tempo depois, Isabel engravida e nasce esse filho. E esse filho, certamente, como ele é da linhagem sacerdotal, ele seria um sacerdote.
Mas o Senhor não quis que ele fosse um sacerdote, e sim chama ele para ser um nazireu, ser um homem separado de todo aquele contexto sacerdotal. E João cresce, vai ao deserto, e lá ele começa a ser uma mensagem, a falar uma mensagem. E lá o povo começa a vir até ele, ouvir uma pregação bem leve, bem de boa, que é arrependam-se, raça de víboras, uma pregação top, né? Aquela de amaciar o ego. E João, ele começa a fazer isso, ele começa a batizar e ele começa a anunciar uma mensagem. E quando nós olhamos para João, nós podemos aprender algumas coisas. João, ele nasceu num contexto totalmente diferente daquilo que ele andou. João, ele viveu no deserto por 18 anos, na solitude, sozinho. Sua mensagem foi de 18 meses, foi pouco, né? Mas ele viveu lá, ouvindo uma voz e sendo uma voz. E hoje, quando nós olhamos para ele, nós temos que entrar nesse mesmo caminho, de ser uma voz, de ouvir uma voz. Sabe, a igreja nesses dias, ela tem estado perdida. Muito tempo atrás a gente tinha falado numa vigília que a gente fez sobre distração, e parece uma palavra que estava no nosso meio sobre não nos distrairmos, né? Não perder o foco. E hoje eu vejo a igreja como uma igreja que tem se distraído com muitas vozes. Tem uma pregação, eu estava escutando uma canção e no meio um pastor, e ele começa a falar sobre muitas vozes. E nesses dias eu sinto que há muitas vozes que tentam, sabe, tapar a voz de Deus, de distrair, de desviar a voz de Deus, desviando a igreja da voz central, de ser uma voz, de caminhar nessa voz. E nós precisamos nos centralizar novamente na voz de Cristo e andar como João, e às vezes dar uns passos para trás, ficar sozinho, ouvir o Senhor. Nós estamos numa geração de muito barulho, de muitas coisas, onde muita coisa é falado. Todo mundo tem uma voz, todo mundo tem uma posição, todo mundo tem algo para falar. Quando você está numa roda, todo mundo tem uma opinião. Quando você está num contexto de igreja, se você ficar numa roda, todo mundo vai falar, mas eu penso isso, eu acho isso, eu sinto isso. Não existe mais uma só voz, existem muitas vozes. Sabe, e eu sinto que é como se o Senhor quisesse centralizar novamente a igreja a uma voz, a ser apenas uma voz. E diante da vida de João Batista, nós aprendemos duas coisas. A primeira coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 1. Versículo 19. Antes de lermos, nós aprendemos duas coisas muito importantes aqui sobre João, sobre a vida dele, que nos leva a sermos parecidos com ele. Aqueles que preparam o caminho precisam estar atentos a essas duas coisas. João, ele não tinha apenas uma voz, ele era uma voz. Ele encarnou tanto essa voz que nós já vamos ler aqui o versículo, que quando alguém perguntava, quem que é você? Ele não falava, eu sou o João, eu sou uma voz que clama. Quando alguém perguntava para ele, ele não falava, não, eu sou o João, o sacerdote. Não, eu sou uma voz. Sabe, e é isso que esses dias nós precisamos estar atentos, nós precisamos voltar e nós precisamos encarnar uma voz. Existe uma voz que nós precisamos. Nós somos a igreja hoje que prepara o caminho, mas nós não temos encarnado essa voz. Sabe, se hoje alguém pergunta para você, quem que é você? Bom, eu sou aquele que tem muitos sonhos, eu tenho muitas ideias, muitos planos. Não, quando alguém perguntar quem que é você tem que falar, eu sou uma voz, eu sou a voz que clama, eu sou a voz que está clamando, eu sou aquele que está preparando um caminho. E muitas vezes nós
nós esquecemos disso. Versículo 19 de João 1 diz assim: esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: então quem é você? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto. Endireite o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, João, ele se apresentava assim. Pense, irmão, você tem uma profissão, você é um cabeleireiro. E alguém pergunta: quem que é você? Não, eu sou um cabeleireiro. Não. Você tem que mudar o vocabulário, você tem que falar: eu sou uma voz. Quem é você? Eu sou uma dona de casa. Não, eu sou a voz que está clamando. Dentro da minha casa eu sou uma voz. No meu escritório eu sou uma voz. No meu consultório eu sou a voz. Eu não sou mais o psicólogo. Eu não sou mais o professor. Eu não sou mais o pintor. Eu não sou mais o carpinteiro. Aquele que corta madeira. Eu não sou mais isso. Eu sou uma voz que clama. Eu sou a voz. E é isso que é um preparador do caminho. Ele não é mais quem ele acha que ele é. Ele não é mais a pessoa que pensa nos seus interesses. Ele é a voz que clama no deserto. E esses dias, as pregações que temos ouvido sobre a bendita esperança, nós precisamos nos levantar como uma voz que clama. Porque nós só vamos pregar a bendita esperança, crer nessa bendita esperança, se nós formos essa voz. Se nós formos como João Batista, que preparou o caminho, que creu na voz que ele falava. Porque não adianta, irmãos, nós falarmos que somos a voz e não cremos. Não cremos, não prepararmos um caminho. João Batista, ele não ficou no deserto paradinho: venham até mim. Ele estava lá. Ele ficou lá, mas ele fazia algo. Ele não ficou parado esperando algo acontecer. Ele era um precursor, aquele que foi à frente, aquele que estava à frente. Segunda coisa que nós aprendemos com João, Lucas 1, voltem lá em Lucas 1. Lucas 1, 5. Não, perdão, irmão. É 1:15. 1:15. Segunda coisa que nós aprendemos com João é termos um estilo de vida diferente. Nós sairmos do básico, do normal e ir para um lugar diferente. João, ele nasceu numa linhagem sacerdotal. E estava tudo bem, ele ministrava, ele podia ministrar o Senhor, ele ia entrar no templo, ele ia fazer sacrifícios, ele ia encher o lugar com incenso, o Senhor ia olhar para ele, mas isso seria normal, isso seria o básico, isso seria a rotina normal da vida dele. O Senhor, aqueles que preparam o caminho, eles são um pouco fora da curva, sabe? Aqueles mais estranhos, aqueles mais... Você olha assim e fala: misericórdia, não sei se aquele irmão é de Deus. É esses que Deus chama para ser os que preparam o caminho. Não dá para ser muito certo assim, sabe? Para preparar o caminho. Não dá para ser, irmão. Tem que ser um pouquinho fora da curva. Tem que ter um negocinho a menos aqui. Não dá para ser. E João Batista, ele foi esse cara. Ele podia ser um sacerdote.
Ele podia colocar uma bela roupa de sacerdote, mas o Senhor chama ele para ser um nazireu, para ter uma vida totalmente diferente daquilo que um sacerdote ia fazer. Então, a segunda coisa é ter um modo de viver diferente. E João Batista, ele, além de ter uma vida diferente, ir para um lugar da linhagem dele, ele tinha uma dieta diferente. E quando nós falamos em preparar o caminho, em ser pessoas que vão preparar esse lugar, vão preparar a vinda do Senhor, uma igreja que prepara o caminho, nós temos que entrar na dieta do João Batista. Não é a dieta do ovo, não é a dieta da salada, é uma dieta poderosa. Ela não vai te dar o shape, Leandro, não vai, mas ela vai preparar o caminho. Essa dieta é poderosa. O versículo 15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. A primeira coisa da dieta, se você quiser anotar, pode anotar. O primeiro item da dieta do João Batista, de um preparador do caminho, ele não vai beber vinho e nem bebida forte. Aqui o vinho representa prazeres, alguns prazeres que ele poderia ter. E o Senhor fala que ele não pode ser achegado a um vinho nem uma bebidinha forte. Ele não podia ser chegado aos seus prazeres. E isso que traz um preparador do caminho. É você ter alguns prazeres que às vezes não vai ser, um pecado, mas que te distraem, que te tiram do foco, que faz você perder tempo. Sabe aquelas coisinhas boas que a gente gosta? Mas que tira o tempo que você tem, o tempo que você podia estar orando, o tempo que você podia estar falando de Jesus para alguém, o tempo que você podia estar lendo a palavra, um livro. Essas distrações, são essas coisas. O primeiro item da dieta era: tire as distrações, tire as coisinhas que te tiram da minha presença. É tirar as bobeirinhas. O primeiro item da dieta do João. O segundo item da dieta do João é em Mateus 3. Abram lá. Deixa eu voltar aqui no meu. Mateus 3, versículo 4. Diz assim: João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. A segunda coisa que um preparador do caminho, um precursor que vai à frente preparar o caminho para o Senhor é roupa. E quando a gente olha essa roupa diferente, a gente fala muito da postura, uma postura diferente. Como eu disse, João Batista, ele era de uma linhagem sacerdotal, então ele podia ser um sacerdote, ele era um sacerdote, e naquela época os sacerdotes tinham uma roupa diferente. Aonde eles chegavam e eles estavam com aquela roupa, todo mundo sabia que aquele homem era um sacerdote. Então, João, ele tem uma nova roupagem, ele tem um novo estilo de conduta. E a roupa aqui nos representa a conduta que nós temos que ter. Um preparador do caminho, ele tem uma conduta diferente. Ele tem um modo de vestir diferente. Eu não estou só falando de roupa, essa roupa aqui. Estou falando o modo de você se portar diante das pessoas, diante dos homens, diante das pessoas que você trabalha, das pessoas que você estuda, das pessoas que você atende, das pessoas que você tem em contato dia a dia. Sabe, irmão, e como tem sido a sua conduta diante das pessoas? Qual a roupagem que você tem colocado dia a dia diante das pessoas? Quando alguém te vê, o que ele pensa de você? Que você é um crente, que você é um crente misericórdia, nem parece que é crente. Quem você é diante das pessoas? Se alguém te olha, o que ele fala sobre você? Pense nisso. Amanhã, segunda-feira, que roupa que você vai colocar para se apresentar diante das pessoas? Eu acho que a maioria aqui tem contato com muitas pessoas. E quando alguém olha para você, o que essa pessoa pensa sobre você? Qual é a sua conduta?
E além das pessoas, qual é a sua conduta quando você está diante desse aparelhinho aqui? Quando você está assistindo algo, qual a roupa que você está colocando? Uma roupa de santidade? Uma roupa que é uma pessoa que prepara o caminho? Ou uma roupa que não é santo? Uma roupa que não prepara o caminho? Uma roupa que dá uma olhadinha onde você não deve? Quando nós falamos dessa roupagem, dessa conduta, não é só diante de homens, mas é diante de você mesmo. Quando você está sozinho, irmão, qual que é a sua conduta? Quando você está com o seu marido ou com a sua esposa, qual é a sua conduta? Como que você se porta? Se eu pudesse chamar aqui várias esposas e falasse assim, me fale sobre o seu marido, o que a sua esposa falaria de você? De verdade, sem combinar antes. Se eu chamasse aqui, o Davi chamasse aqui vários maridos, o que os maridos falariam de vocês, mulheres? Qual é a sua conduta? Se eu chamasse aqui vários filhos, o que os seus filhos falariam de você? Qual é a sua conduta? Se eu chamasse aqui os filhos e perguntasse dos pais, mas e também se eu chamasse os pais e perguntasse dos filhinhos, qual é a conduta sua, filhinho? Adolescentinho, jovenzinho, criancinha? O preparar o caminho não é só pro velho, pro maduro. Maduro, né? Velho é forte. Maduro, maturidade, é para todos. Todos preparam o caminho. É a criança, é o adolescente, é o jovem, é o maduro, é um pouquinho mais do que o maduro. É todos. É a igreja que prepara o caminho para a volta do Senhor. E essa é a segunda parte do item lá da dieta de João. Ele tinha uma conduta, ele tinha uma roupagem diferente, uma roupagem de santidade. Quando alguém olhava para ele, sabia, é um doidinho de pedra? É um doidinho de pedra. Mas pense num homem de Deus. Pense numa mulher de Deus. É meio fora da cachola? É, mas é um homem de Deus. É um jovem cheio do Espírito Santo. É um homem que você olha e fala, meu Deus, se tem alguém que tem que orar nessa empresa, é aquele irmãozinho ali. É o pastorzinho. Quando você é crente dentro do lugar onde ninguém é crente, você é o pastorzinho, né? A pastorinha, sempre tem, né? O irmãozinho. Sabe? Você tem sido essa pessoa onde as pessoas, quando precisam de uma solução, vão até você. Quando precisam resolver alguma coisa, essa pessoa vai até você, ou as pessoas fogem de você. Sabe, irmão, uma época atrás, meu pastor, ele falava que ele tinha alguns conhecidos acho que era Rio Grande do Sul, que tinha uma faixa bem grande assim na empresa, não contratamos evangélicos na empresa, eles não contratavam. Por quê? Era perseguição? Não, porque os evangélicos, misericórdia. Os crentes, só o Senhor. Sabe, nós não podemos ser esses, irmãos, onde vão colocar na empresa, não contratamos os confinzeiros. Os confinzeiros, só Jesus. Não, eles têm que colocar, só contratamos confinzeiros. Amém, né, irmão? Amém, né? Porque nós temos que ter uma conduta, nós temos que ter um falar diferente. João era diferente, irmão, nós não podemos ser igual todo mundo é. Sabe, às vezes eu gosto de observar muito, assim, eu gosto de, às vezes, só ficar olhando as coisas. E eu vejo muitas pessoas igual a todo mundo, sabe? É o mesmo jeito de falar, o mesmo jeito de vestir, o mesmo jeito de agir. Não tem diferença entre o crente e o não crente. Não tem diferença. Não tem. Sabe? Parece que é tudo igual e parece que é uma competição ainda. Se usou aquela roupa, eu vou usar uma mais assim, para mostrar que de Deus também pode. Se eu falou aquilo lá, eu vou falar mais ainda para mostrar que eu também posso. Sabe? Parece que ainda você compete com o não crente. Irmãos, nós precisamos entender que nós, igreja, todos aqui, nós preparamos um caminho. Nós antecedemos a volta do Senhor. E nós estamos nessa caminhada de aprender como fazer isso. Domingo passado a gente viu aqui povos não alcançados. Mas para irmos nós precisamos
aprender como chegar lá, como preparar esse caminho, como preparar essas pessoas para a volta do Senhor. E nós só podemos preparar algo, podemos entrar nisso, irmãos, se nós tivermos uma dieta como a de João, de nos portar como João. Não dá para ser mais os mesmos, que não se importam, que não ouvem a mensagem, que não se importam com a mensagem. A terceira coisa da dieta do Joãozinho, continua ali no versículo 4, era: o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Quando nós falamos em comida, nós olhamos para uma comida fora do conforto dele. Uma comida que ele podia ter um banquete por ser sacerdote, ele podia ter uma comidinha melhor, né? Com um gafanhotinho molhado assim no mel, assim. Mas ele decide, quando você entende que você é aquele que prepara o caminho, você entende que tem coisas que você vai ter que abrir mão, tem coisas que você vai ter que separar, vai ter que fazer um jejum, irmão, um jejumzinho. Essa semana eu estava indo para Cruz Machado, minha vida é bem aleatória, irmãos. Estava indo para Cruz Machado, vocês vão perguntar o quê? Eu estava indo aplicar prova, nada a ver com a minha vida, mas estava indo. E eu estava indo com uma professora e ela falou assim que a vida inteira dela, a mãe dela falava assim para ela: você tem que comer para viver e não viver para comer. Eu falei: eita, ó, entrou, virou a chave aqui em mim, irmão. Já virou minha chave. Falei: ó, vou comer para viver e não viver para comer. É isso aí. E João entendeu também. Vou aqui, ó, jejumzinho, comer um gafanhoto, tomar um mel para ter uma energia. E é isso. As outras coisas, os banquetes, os manjares, eu abro mão. Já tinha música lá. Os banquetes, abro mão. Essa é boa. Ele abriu mão dessas coisas. Ele abriu mão. Sabe, ele viveu aqui, ó, no básico, irmão. Que dá para viver com o gafanhoto? Bora o gafanhoto. Sabe, nós precisamos entrar nessa dieta, nesse jejum, nessa restrição. Às vezes nós ficamos pesando, meu Deus, se eu tirar agora o almoço, deixa eu contar, ixi, não vai dar. Não, irmão, vai lá, jejumzão, ser de Deus. Esse é o preparador do caminho. Esse é aquele que antecede a vinda do Senhor. É os violentos, é os fora da curva, aqueles que amam, aqueles que são doidos pela volta do Senhor, aqueles que fazem coisas diferentes, aqueles que não estão preocupados com a sua vida, mas com a volta, com a vinda do Senhor, aqueles que queimam. A palavra diz ali que João era aquele que ardia e iluminava. Sabe, nós temos que arder e iluminar. Arder pela vinda, queimar pela vinda, iluminar pessoas, iluminar o caminho. Sabe, preparar um caminho. Não sei se você já abriu um caminho assim, mas às vezes é com o facão, né? Tirando os matos, às vezes vai ter que tirar umas pedras, é pesado, irmão, é colocar a mão, sabe, é fazer força, preparar um caminho, não é você ir andandinho assim, não, sabe, é tipo, tô sozinho, não, é pegar no negócio, é ter força, é sujar as mãos, é se preocupar com o que você está fazendo, e só prepara o caminho quem entende o que tem lá no final do caminho. Se só vai preparar o caminho e se preocupar com isso, se você entender que no final do caminho, Cristo está voltando. Ele está voltando e eu preciso abrir os olhos de pessoas e falar: Cristo está voltando. Está vindo um grande dia, um grande e terrível dia, um grande para nós que amamos a vinda, que desejamos essa vinda, e terrível para os inimigos de Deus. Nós precisamos, sabe, sair, avançar, sim, mas nós precisamos entender o que estamos fazendo. Não dá só para sair na emoção, irmão. Nós temos que sair entendendo o que estamos fazendo. Entender que um Cristo está voltando, que Cristo está prestes a vir com justiça, com poder. Não mais, irmãos, com derramar ali com o negocinho, com fofinho. Não, ele está vindo com justiça. E nós precisamos anunciar, nós precisamos nos mover para isso. Abra sua Bíblia em João 3.
3, versículo 22. Diz assim: depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali ele permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os seus discípulos, os discípulos de João, e um judeu a respeito da purificação. E foram até o João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então estava acontecendo ali, os discípulos de João ficaram bravos, porque João estava falando sobre Jesus que viria, o reino que viria. E os discípulos começaram a ficar bravos porque Jesus estava batizando, Jesus também estava pregando, e eles falando: nossa, você não viu? Misericórdia, o homem que você estava falando agora também está falando, também está batizando, também está perdendo seguidor, perdendo pessoas. E você vai deixar? E João fala: meu Deus do céu, vocês não entenderam. É isso mesmo que eu quero. Eu quero perder seguidores, porque vocês não entenderam que é sobre ele. É sobre ele que eu estou pregando. Vão até ele, vocês também. Vão, subam. João estava falando, vocês não entenderam que é sobre ele, sobre aquele homem que eu estava falando. Eu não estou nem aí se eu estou perdendo seguidores. Eu estou nem aí se eu estou diminuindo. Eu quero que vocês entendam que ele precisa crescer, que ele precisa aparecer. E sabe, irmãos, nós estamos tão preocupados com as nossas coisinhas, com a nossa vidinha, e nós esquecemos que ele tem que crescer e nós diminuir, deixar lá no baixinho. Já tinha uma música, que ele cresça e eu diminua. Sabe? Cante essa música porque o Senhor cresça e eu diminua. E nós às vezes esquecemos disso. Nós queremos viver a nossa vida, queremos viver as nossas coisas e não temos deixado Cristo crescer. Nós temos deixado Cristo diminuir. Que eu cresça e ele diminua. Sabe, nós invertemos a música, nós invertemos as palavras. E muito nós temos crescido. Nossa, tem aparecido só eu aqui, ó, bonitão. Não, Cristo precisa aparecer. Eu tenho que me portar se ele está sendo visto. Se ele está sendo olhado pelas pessoas. Se as pessoas têm visto Cristo. Ou têm visto você. Visto a sua vida. Olha quantas coisas esse irmão conquistou. Eita! Olha os projetos, olha não sei o quê, olha como eu faço, olha como eu posto. Não, que Cristo cresça. Vocês não entendem. Ele precisa crescer. Eu tenho que parar de pensar nas minhas coisas. Eu tenho que parar de pensar dentro de mim. Eu preciso pensar nele. Sabe como nós vamos alcançar os povos não alcançados? Que ele cresça e eu diminua. Porque se nós não deixarmos Cristo crescer, nós não vamos ir aos lugares. Porque nós vamos pensar muito. Porque vai ser gasto muito tempo, muito dinheiro. Dinheiro. Diga amém. Amém, dinheiro. Vai ter que usar o dinheiro, irmão. Vai ter que usar alguma aposentadoria. Vai ter que usar aquele guardadinho. Vai ter que usar. Porque existem povos não alcançados, existem ilhas, existem ribeirinhos, existem lugares que é muito difícil de chegar e precisa enviar pessoas, sabe? Então assim, que ele cresça e que você diminua. Você talvez está muito grande, irmão,
Tá muito assim, peitinho estufado, porque eu sei, porque eu não concordo, porque eu acho. Irmão, menos. Que você diminua, que ele cresça. Sabe? Deixe Cristo crescer em você. Sabe? Comece a falar como João. Essa é a palavra, essa é a voz. Sabe? Esse é o linguajar daquele que prepara o caminho. Que ele cresça e eu diminua. Eu não quero aparecer. Eu não quero estar na vista dos homens. Eu quero que Cristo apareça. E eu quero que ele apareça, não importa como, eu vou fazer ele ser visto. Não importa como, eu quero que todos vejam quem ele é. Vejam e creiam em quem ele é. É muito engraçado que João aqui ele fala: o que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo. Ele diz sobre uma voz, sabe? Durante essa palavra você vai ouvir muito isso, tem uma voz. Porque João ouviu uma voz e ele fala ali, e eu já fiz isso, eu já me alegrei muito com essa voz. Já está sobre mim, eu já entendi a voz. Eu já entendi, vocês não estão entendendo. E quando vocês entenderem, vocês serão felizes, vocês estarão alegres. Porque vocês vão entender que ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Quem já foi padrinho de casamento, madrinha de casamento, a gente tem uma expectativa junto com os noivos, né? A gente tem a data, né? E a gente fica ali na expectativa, né? A gente fica ali, meu Deus, né? Ai, vai chegar o grande dia. E a gente se prepara também, compra uma roupinha bonita, um sapato bonito, arruma o cabelo, faz aquela make zona, põe aqueles cílios, né? As meninas, os caras com a gravatinha, suspensorinho. Todo mundo se prepara para o casamento. E quando está acontecendo a cerimônia, o que a gente faz? A gente chora junto. Eu nunca choro, mas os casamentos eu choro. É lindo, eu amo casamento, irmão. Amo, sabe? Para mim remete muito o casamento, Cristo e a noiva. Nossa, eu fico ali só imaginando. E João diz, eu sou só amigo do noivo. E quando você é amigo do noivo, você não fica assim, ó, num canto. Nossa, meu Deus, que horas que vai a carne? Só quando a noiva começa a cantar, né? Aí eu fico meio, pra quê, né? Mas tudo bem. Se ela quer cantar, deixa ela cantar. Sabe, se você é amigo do noivo, você fica feliz, você compra um bom presente, você vai junto, 50, você está alegre. Você não fica na festa, né? Meu Deus do céu, você dá o cinquentão. Se você não tem, você faz o barulho para todo mundo dar. Sabe, quando a noiva entra, todo mundo, nossa. Quando o noivo está lá chorandinho, oh. Sabe, é aquela coisa assim. E João fala, vocês não entenderam. Vocês são amigo do noivo. Sabe, irmão, saia daqui pensando hoje, eu sou um amigo do noivo. Aquele que ajuda a preparar a noiva. Aquele que fica feliz, que espera ansiosamente para o grande casamento. Nós não vivemos mais assim. Sabe, não tem mais esse palavreado. O casamento, o grande casamento, o dia do Senhor. Você precisa entrar nisso. Se você nunca foi um padrinho de casamento, uma madrinha, eu digo para você, agora todos aqui são padrinhos e madrinhas. São amigos do noivo, prontos a preparar uma noiva, a esperar aquele grande dia. E como você tem se portado? Aí entra de novo, como que está sendo a sua roupa? Você não vai no casamento igual um doido, né? Pelo menos o tênis a gente dá uma lavada, né? Compra a esponja mágica, passa ali, dá aquela branqueada. Você não vai de qualquer jeito. Você se prepara, passa aquele perfume, as meninas dão aquela enrolada no cabelo. A gente está preparado. E é a mesma coisa. É a mesma coisa, irmãos. Quando você recebe o convite, você fica feliz, você pensa, poxa, vou gastar um dinheirinho ali, vou. Mas a pessoa pensou em mim. Então, quando João fala, eu sou só amigo do noivo, ele está falando, cara, olha que encargo. Eu sou aquele que vai estar do ladinho aqui, ó, de Jesus. Quando Jesus casar com a igreja dele, eu vou estar aqui, ó. Aí ele casou. Sabe? Se isso não te empolga, irmão, se isso não te alegra, lamento dizer, como que você vai alcançar povos não alcançados?
Se uma mensagem que você vai estar com o noivo não te alegra. Se haverá um grande casamento e você fica assim, só fala de bobeira. Sabe, se alegre. Seja feliz, irmão, seja leve. João aqui falou, vocês não entendem. Não é sobre ele que eu estou pregando, então é sobre ele mesmo. Deixe que vão, deixa eu perder uns seguidores. Vão lá, ouçam ele. Eu não sou o Cristo, ele é digno, ele é o Cordeiro. Eu não sou, eu sou apenas amigo dele. Eu só estou fazendo o papel do amigo, de falar, olha, esse cara é sensacional. Esse é o cara, que ele cresça e eu diminua. Amém? Então, irmãos, o que fazemos diante disso, diante de vermos uma vida que João levava? O que nós podemos fazer? Qual que é a nossa posição diante de uma palavra que nos diz, seja um preparador do caminho? Como que nós preparamos o caminho no dia a dia? Amanhã é segunda-feira, você não vai sair igual um doido, igual o João, colocar aqui um pelo, comer um grilo, molhar no mel. Você não vai fazer isso, a não ser que você queira. Mas o que você vai fazer amanhã quando você for trabalhar? Como que você prepara o caminho indo trabalhar? Indo para a faculdade? Indo ficar em casa? Tem gente que fica em casa e está tudo bem. Como que você prepara o caminho no ordinário da vida? No simples. Quero que você... Não abra ainda. Primeira coisa, para você ser um preparador do caminho no dia a dia é ser uma mensagem. E não só apenas ser uma mensagem, mas estar envolvido com essa mensagem. Ser uma mensagem é ser uma voz, ouvir a voz e estar envolvido com ela. João tinha uma voz, ele ouviu, mas ele também estava envolvido com essa voz. Sabe, nós temos aqui uma série de pregações dizendo sobre a bendita esperança, nos mostrando uma bendita esperança e o quanto que você tem se envolvido com essa mensagem. O quanto que você se envolveu com a mensagem do domingo anterior, que falava sobre povos não alcançados, sobre pessoas que ainda não ouviram o evangelho. A Duda fez uma oração aqui no turno, e ela diz que no livro que ela lia, se os dados que falam que não sei quantos cristãos que tem, ela me deu um dado ali, eu não lembro. 84% da nação, 90 milhões evangélicos, tudo crente. Aí ela fala que se todos esses fossem crentes mesmo, entendesse verdadeiramente o evangelho, toda a terra teria pelo menos ouvido uma vez sobre Jesus. Se todos que se dizem evangélicos, pequenos cristos, cristãozinhos, toda a terra já teria ouvido. Sabe, é um número muito grande, irmãos, de evangélicos, de crentes. Só que é um número muito pequeno de que os que fazem, dos que se envolvem com a voz, dos que respondem a uma voz. Porque existe uma voz, mas quantos que respondem a essa voz? Então, o que nós devemos fazer é ser uma mensagem, estar envolvido com essa mensagem, é sermos um precursor. Eu vou explicar para você o que é isso, eu quero ler aqui o que é um precursor. Precursor é quando Deus quer levar toda a igreja a um lugar, mas primeiro Ele vai levar algumas pessoas específicas. Pessoas que vão ir antecipando esses processos nas suas próprias vidas. Um exemplo. Deus quer levar a igreja a um nível de santidade radical. O que Ele vai fazer primeiro? Ele vai em algumas pessoas e vai levar essas pessoas na sua própria vida a ter um nível de santidade radical. Deus quer trazer um avivamento poderoso na igreja e mover. O que Ele vai fazer? Ele vai lá na Adriele, tem uma voz.
E eu vou começar em você. E ela começa ali a ouvir Deus. E começa a caminhar nisso. E começa a receber um avivamento pessoal. E depois... existiram muitos precursores que foram primeiro, que antecederam. Nós temos aqui, eu anotei, Noé ele ouviu sobre a arca e ele foi e fez uma arca. Ele ouviu uma voz, respondeu essa voz. Teve Abraão que ouviu, sai da tua terra. Ele ouviu uma voz e ele falou, bora, vamos. Teve Moisés que ouviu uma sarça, irmão. Em quem sã consciência ouve uma sarça e responde a sarça. Pense você andando pela perimetral, não vou dizer a rua como o Júlio chama, mas pense você ali na perimetral, dali que tem uns matinhos, pegou fogo e começou a falar. Você aqui, na corrida, do nada começa a falar, você vai responder? Ou você está sem oxigênio de tanto correr, ou é Deus. E você responde. Moisés respondeu, uma sarça pegando fogo. E ele respondeu, ele ouviu uma voz, e ele respondeu uma voz. Sabe, talvez aqui nessa noite, existem pessoas que Deus está começando a chamar vocês para um lugar. Sabe? Você fala, cara, nossa, fez sentido. Essa ministração do Davi, dos cultos anteriores, está fazendo sentido. Eu estou sentindo de pregar para as prostitutas. E ele falou, prega, alcança as pessoas. Talvez você seja um precursor. Talvez Deus está tocando você para que você toque essas pessoas. Sabe, irmão, esses aqui... Moisés, Abraão, João Batista, eles ouviram, todo mundo achou eles meio doido. Pense, construir uma arca, doido? Pense, do nada, o cara lá, muito dinheiro, ricão, Abraão, vai viver em tenda. Fechou. Doido. Moisés, mais doido, que ouviu o negócio pegando fogo. Mas ele foi, ele respondeu. João Batista podia ser um sacerdote, tudo certinho. Não vai ficar no deserto, comendo grilinho, colocando uma roupa de pelo. Doido. E existe você. E o que o Senhor está falando para você? Qual é a voz que você está ouvindo? Para onde que você vai? Um construiu uma arca. Outro ouviu uma sarça, outro viveu em tenda, um viveu no deserto, e você, irmão, como que você vai responder à voz de Deus? De todos os domingos que você está ouvindo sobre uma bendita esperança, como que você vai responder a isso? Sabe, talvez o Senhor já está ministrando no seu coração, talvez o Senhor já está tocando em você, para que você vá a lugares. E o Senhor está levando você. Eu sinto que talvez o Senhor vai pegar alguns irmãos aqui que são profissionais e têm desejo de fazer alguns projetos sociais. E o Senhor quer que você faça mesmo. O Senhor quer que você comece mesmo. O Senhor quer que você faça isso. Faça um projeto. Comece isso. Foi o Senhor que colocou no seu coração. É o Senhor colocando ali uma voz. Existem pessoas carentes, crianças carentes, que precisam aprender com você. Precisam aprender uma luta, um idioma, uma dança. Seja o que for que você vai fazer, eles precisam que você faça algo. Tem uma voz. Talvez o Senhor vai colocar no teu coração, poxa, mas eu não sirvo para nada. Mas talvez você toque um instrumento, ensine alguém. Você faz um pão, faça alguém aprender a fazer um pão. Isso é missão. Você ir a um lugar e você ensinar alguém a fazer algo. E aquela pessoa viver daquilo. Existem pessoas que vão a lugares e elas ensinam mulheres a fazer pulseirinha para vender, para ter dinheiro. Existem pessoas que vão em periferias e salvam tantas crianças, fazendo luta, fazendo dança. E você, irmão, tem tudo na sua mão. E você pega e fala que eu cresça, que ele diminua. Você inverte as coisas. Irmão, você
pode ter muitas faculdades, muitos estudos, muitos diplomas, muitas coisas, mas nada disso adianta se você vai colar na sua parede e vai ficar ali até que ele venha. Não adianta de nada, nada, nada. Talvez você não vai ter dinheiro, mas sabe o que você tem? Você tem, glória a Deus, duas pernas, uma praça, e você sabe o que você vai fazer? Vai ensinar qualquer coisa para alguém. Você tem essa igreja, né, pastor? Você tem ali um negocinho ali, ó, uma salinha. Você vai falar, pastor, eu vou começar a ensinar algo. E não é, entenda com precursor, não é passar a voz para alguém. Não é passar para alguém, é você, irmão. Às vezes você sente, eu tenho que falar com os perdidos, então vai. Mas o pastor não deixa eu pegar um microfone e falar, venham toda a igreja. Não é toda a igreja, irmão, é você que está ouvindo. Vá. João Batista ficou 18 anos no deserto, ouvindo e clamando, ouvindo e falando. Talvez você vai ter que começar sozinho. Talvez você vai ter que ir sozinho. Talvez você vai ter que ir nas prostitutas sozinho. E falar, viu, amadas, Jesus te ama. Eu quero te abençoar. Sai daí. Eu te dou um dinheiro para você ir para casa. Talvez você vai pegar algumas crianças e você vai reunir elas. E você vai falar, mas o pastor não me ajuda. O pastor não vai te ajudar, irmão. O pastor não vai. O pastor não é formado igual você. O pastor não tem a habilidade que você tem. Talvez ele tenha, mas não tem uma voz nele. Tem uma voz em você. É para você. Então comece respondendo a essa voz. A segunda coisa que temos que ter é uma dieta. Uma dieta de oração, uma dieta de jejum, de renúncia, santidade e obediência. O quanto você tem sido santo, o quanto você tem sido obediente à voz de Deus. Sabe, senão você vai vir domingo, após domingo, após domingo, após domingo, e você vai ficando inchadão, grandão, gordão, de tanta palavra, de tanta coisa, de tanta sabedoria, e você não derrama na vida de ninguém. Irmão, ouça e libere essa voz. Seja obediente, seja santo. Sabe, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me trazia muito isso, sejam santos. Um preparador do caminho, ele é santo. Nós estamos preparando o caminho, não é para qualquer um, irmão. É para um santo. É o santo dos santos. O grandão lá, Jesusão. Ele é santo, ele é puro. E se você não for santo, irmão, não tem como. Se você não se santificar, colocar umas vestezinhas santa mesmo, não tem como. Então, irmão, santifique. Sabe, a segunda coisa é essa dieta. Oração, irmão, básico, oração. Como que você vai falar? Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não ora, amado? Orar é, Senhor, fala que o teu servo ouve. Não tem como, irmão. Oração é ler a palavra. Se quer ouvir a voz, você precisa ler a Bíblia. Como que você vai pregar se você não ler a Bíblia? Mas eu não gosto. Mas então, né? Então, converta o coração. Leia a Bíblia. Se envolva com a Bíblia. Aprenda, estude, ame ela. Não esqueça no armário. Não esqueça na igreja. Porque quando tiver uma Bíblia esquecida, eu vou dar para alguém que não tem. Eu vou dar. Eu vou levar aonde as pessoas não têm Bíblia. E você vai ficar sem. Vai ter que comprar mais uma para mim, dar para mais alguém, porque você vai esquecer de novo. Leia a Bíblia. Jejue. Tenha práticas de jejum na sua vida. Por mais uma vez na semana. Irmão, se santifique. Cuide com o que você vê. Cuide com o que você está ouvindo. Cuide com o que você está falando. Cuide com o que você está vestindo. Santidade é tudo, é como você anda, é como você fala, é como você vê, é como você se veste. É tudo, irmão, é tudo mesmo.
A terceira coisa, eu já estou indo para o fim, é anunciar a mensagem. E qual que é essa mensagem? Não é uma mensagem rasa, não é uma mensagem, sabe? Aquela mensagenzinha, viu? Jesus te ama, beleza? Fechou então, né? Evangelizei. Eu vi um vídeo de uma missionária que ela estava na limusine, sim, subiu naquela parte da limusine, e ela passou assim, ó, lá na periferia, Jesus ama vocês! E ela falou, ai gente, hoje um evangelismo poderoso. Isso não é evangelismo. Gritar na limusine, Jesus ama vocês, não é evangelismo. Ai, mas Jesus ama. Irmão, isso não é evangelismo. Entregar um panfletinho escrito, Jesus te ama, não é. A não ser que você entregue, você segure a mão do amado e fale, ó, Jesus te ama, ele está vindo com justiça, se arrependa. Ele ama você, ele quer que você seja salvo. Põe a mão na cabeça, já tira os negócios, já enche do Espírito, seja salvo, vai, envia. Vai já para uma nação perseguida, morreu, está com o Senhor. Assim, entendeu? Essa é a mensagem que você tem que pregar. É a mensagem. É muito raso dizer Jesus te ama. Tem que já enviar, irmão. Não dá para perder tempo. A gente já perdeu muito tempo com muita coisa. Abra em Isaías 40. Versículo 6. Diz assim, Isaías 40, versículo 6. Diz, uma voz diz, proclame. E alguém pergunta, que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. 9. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Eis o seu braço forte dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Mudou a mensagem, irmão. Não é mais Jesus te ama. Essa é a mensagem. Sabe o que muda na mensagem? É quando você crê. É quando você fala, olha, Deus está vindo com poder. Quando você olha e fala que seu braço vai dominar. Ele vai vir com justiça. Ele vai pegar as nações que é direito dele. Uau! Mas você tem que crer. Porque se você falar crendo que Jesus ama aquela pessoa, essa mensagem também é poderosa. Mas você fala, viu, eu sou ali da igreja com fins. Jesus te ama, viu? Tem um plano na sua vida. Não salva ninguém, não liberta ninguém, não dá nada para ninguém. Porque nem você crê que Jesus ama aquela pessoa. Você não crê nem que ele te ama. Então, Jesus te ama. Não sei se ele me ama muito, mas... Irmãos, nós precisamos crer na mensagem. Nós precisamos crer na voz. Diferente do João que ficava... Olha, ele vai vir, eu batizo com água, mas vai vir aquele que batiza com o Espírito, com fogo. E quando ele vê Jesus vindo, ele fala, eis o Cordeiro, é aquele ali, daquele que eu estou pregando, é sobre ele que eu estou falando, é sobre ele que eu estou gastando a minha vida, é sobre ele que eu estou no deserto. Há 18 anos que eu estou ali, que eu tirei coisas da minha vida, que eu me separei, que eu fui um nazireu por ele. Sabe, irmão, nós cantamos uma canção aqui, e a primeira vez que eu ouvi aquela música, que é por ele, não sei o que, para ele, eu fiquei, meu Deus, nós não estamos vivendo isso.
Nós não estamos gastando a nossa vida. Nós estamos gastando o nosso dinheiro com a nossa vidinha. Nós estamos perdendo tempo com a nossa vida e não dando a nossa vida para Ele. Nós olhamos João e nós não vemos, nós tendo a mesma conduta de João. Sabe, nós precisamos crer na bendita esperança. Quando nós estamos fracos, desanimados, cansados, irmãos, porque nós somos seres humanos, nós trabalhamos, nós temos afazeres, nós temos demandas, eu sei que você tem, eu sei que as semanas são puxadas, mas quando nós cremos na bendita esperança, quando nós olhamos para Ele, e quando nós olhamos para o fim daquele caminho que nós estamos preparando, Ele renova as nossas forças. Ele nos renova. Irmão, se isso não te renova, se a bendita esperança não faz você levantar da cama e falar, não, vamos lá, bora pra cima, porque existe uma bendita esperança, existe um retorno, existe uma volta de Cristo, que eu preciso caminhar para isso. Às vezes nós só focamos em nós. Não, eu vou levantar hoje da cama porque, vou fazer por mim. Por mim, amada. Por mim só. Faça pela bendita esperança. Faça por Cristo que está voltando. Irmão, olha lá no fim e fala, meu Deus, eu preciso alinhar a minha vida. Eu preciso preparar esse caminho. Eu estou longe do caminho, eu preciso entrar nesse caminho. E entre, irmão. Prepare um caminho para o Senhor, crendo. Quando você for falar para alguém sobre Cristo, creia no que você está falando. Você precisa crer. Quando você for falar para a amiga do lado, a amiga está mal, em depressão, na pior. Viu? Lá na igreja tem oração, vamos lá. Não. Ela não vai crer, porque você também não crê. Como que alguém vai crer, irmão, se você não crê na mensagem? Como? Como que alguém vai se animar com a bendita esperança se você nem acredita que tem uma bendita esperança? Se teu coração não tem uma esperança em Cristo, que tudo você se desespera, tudo você tem medo. Ai, meu Deus, o Covid, meu Deus, o Lula, meu Deus, o Trump, meu Deus, a bomba, meu Deus. Tudo você tem medo. Existem dois tipos de pessoa, o que tem medo de tudo. Não lê a Bíblia, não lê. Aí ele tem medo de tudo. Estourou uma bomba, o apocalipse. Uma epidemia, o apocalipse. A dengue, o apocalipse. Meu Deus do céu. Eu sabia que estava chegando o grande dia. A roupa ficou na cadeira. Foram arrebatados e eu fiquei. É verdade, irmão. É verdade. Existem dois tipos de pessoa. O que se desespera para tudo. E tem aquele, sabe o quê? Não, tem uma bendita esperança, mas está longe ainda. O que, sabe, não crê. Que não se anima. Que precisa de uma injeção de ânimo. Maranata, né? Que diz que é Maranata, hora vem. Mas como que você fala Maranata e você fala, Maranata. E não grita, e não chora. Cristo está vindo, irmão. Eu amo a vinda de Cristo. Eu não vejo a hora de vê-lo. E não porque eu quero morrer, que eu estou em depressão, não. Eu quero vê-lo, eu quero estar com Ele, eu quero ver como Ele é, eu quero cheirar Ele, ver o cabelinho dele. Eu quero. Sabe, você não se anima, irmão, você precisa se animar a um Cristo voltando, com poder, com glória. E às vezes nós ficamos, que palavra, hein? Forte, né? Vou até compartilhar. Não é, irmão. Existem esses dois tipos de pessoa. Mas também existe o que está no meio, na meiuca, que está atento às coisas que estão acontecendo. Opa, uma guerra. Opa, vamos ficar atento. E o que vê lá no fim a esperança de Cristo. Fala, uau. Ele virá. Então, irmão, não fique nem no doido, que tudo é o apocalipse. E também não fique naquele que não nada, tô alheio.
Como o Juarez um dia falou, eu peguei a palavra, tá quem? Tá assim, sabe? Não sei. Ele vai vir, eu sei que veio, mas isso não me anima, isso não me empolga, isso não faz mudar algumas coisas na minha vida. Isso não muda alguns planos que eu tenho. Sabe, eu tenho um plano, mas eu acho que não vai bater com aquilo que Cristo está fazendo. Não bate, não fecha as contas. Então, sabe, irmão, essa é a terceira coisa, anunciarmos uma mensagem, mas uma mensagem que nós cremos nela. Fique de pé. Quero orar com você.